Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Deixa eu abaixar o som aqui. Bom, seja bem-vindo vocês que chegaram aqui agora. Shalom, Edna, shalom, Elis, Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui agora. Nossa live de quarta-feira, amém? Sejam bem-vindos à nossa hora nona. Que o Senhor te abençoe. Estamos aqui para mais um tempo dentro dessa jornada da contagem do homem, do mês bíblico de Ar. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui agora, tá bom? Que Deus abençoe. Vai chamando o pessoal. Manda aí nos seus grupos aí, fala que nós já estamos aqui online. E nós vamos falar de algo muito maravilhoso nessa tarde. Falar da bondade de Deus sempre é bom. Falar do amor de Deus sempre é bom. Sempre é bom lembrar quem Deus é, amém? O que Ele faz, quem Ele é na nossa vida. Então seja bem-vindo a esse tempo, seja bem-vindo a esse dia, seja bem-vindo a esse momento. Que o Senhor assim ricamente te abençoe. Amém? Que você possa extrair o melhor dessa live. Ela fica salva, ela vai ficar salva. Ela faz parte dessa jornada. Todos os dias nós estamos postando um devocional. E teve uma pessoa que me perguntou, shalom, shalom. Teve uma pessoa que me perguntou por que o devocional ele não estava completo, por que eu não publicava, fazia um devocional aqui no feed? Por que eu não fiz? Porque a intenção é fazer com que vocês desenvolvam aquele tema que eu coloco lá no Insta. Por exemplo, a última postagem falamos sobre perseverança. Deixamos uma referência bíblica, uma frase de reflexão e uma oração. E a partir dali, a nossa ideia com os nossos devocionais lá no History é que você desenvolva. Que você desenvolva a sua devocional. Que você tenha o seu tempo com o seu devocional dentro do mês, dentro da perspectiva do mês bíblico de Ar. Amém? E nós estamos dentro dessa perspectiva, nós estamos caminhando com o mês bíblico de Iar. Amém, queridos? E creio que nós estamos chegando num dos momentos que é um momento muito importante para nós nesse dia. Muito importante para nós nesse tempo. E que tempo é esse? É o tempo que nós vamos falar hoje. Amém? É o tempo que nós vamos conhecer hoje. Falando de a segunda oportunidade. Nós estamos aprendendo algumas coisas com a caminhada do povo do deserto. E aí, Shalom, Maria José. E a caminhada do povo do deserto, ela nos remete exatamente a isso. A contagem do homem, ela é aquela caminhada entre Pessa e Pentecostes, ou seja, entre a saída do Egito e a chegada no Sinai. Então, quando nós falamos da contagem do homem, dos 50 dias, né, da contagem do homem, nós estamos falando exatamente disso, de uma jornada. De que jornada, pastora? De um tempo em que o povo sai do Egito e por 49 dias ele vai caminhar, enfrentando alguns reveses, tendo que enfrentar às vezes o seu interior, sendo exposto pelo pecado que comete, sendo exposto às vezes pela palavra lançada, sendo exposto pelo comportamento para poder chegar no 50º dia, exatamente lá no Sinai, aonde nos tempos de Moisés a lei, a palavra, o ensino, a direção nos será dada. E nos tempos de Yeshua, quando o Espírito é derramado sobre nós, e a gente lê isso lá em Atos. Amém?
Então, quando nós falamos de contagem do homem, quando nós falamos desse segundo mês, que é o mês bíblico de Ar, nós estamos falando exatamente disso, dessa perspectiva, desse tempo precioso, desse tempo maravilhoso. Um tempo em que, pastora, todo ano alguém fala comigo assim, pastora, todo ano vai ter, e Xan, todo ano terá, e todo ano terão esses meses bíblicos, sim, todo ano terá. Mas olha o que acontece, nem todo ano vai ser diferente. O Iar teu do ano passado foi um, o teu Iar desse ano é outro, e de repente Deus está fazendo uma coisa muito diferente, como está fazendo no meu. Amém? E quando nós falamos do mês de Ar, nós sabemos que nós estamos falando de Javé, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Então é esse tempo aqui que nós estamos realmente trabalhando com vocês. Por isso esses devocionais, por isso essas lives, por isso lá no grupo de estudo são os PDFs que nós mandamos, os estudos que nós fazemos sobre esse mês. Amém? E hoje eu quero falar sobre algo que ainda vai acontecer. A partir do pôr do sol de amanhã, mas mais precisamente no dia 30, o 14º dia do mês de Ar, que vai cair no dia 30 de abril, sexta-feira, portanto, quinta-feira, amanhã, amém? Amanhã. E nós já podemos contar isso a partir desse dia de hoje, do pôr do sol de hoje. Nós vamos falar sobre algo chamado Pesach Sheni, ou seja, a segunda oportunidade, aonde nos é revelado a misericórdia de Deus. Amém? Amanhã no pôr do sol é a segunda Páscoa, ou a segunda Pessá. Amém. Amém, Tainá. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom, Tainá. Testemunho glorioso esse seu. Perdão é cura. E perdão tem a ver com o mês, que é o segundo mês, que é o mês de Ar. Então, há algo profundo e revelador dentro disso aqui. Mas para você compreender melhor, eu vou ler aqui o texto lá em Números. Amém? Números capítulo 9 diz assim: 9, a partir do versículo 6 diz assim: e houve alguns, a segunda celebração para os ausentes e os que estavam imundo. Olha isso. Pesach Sheni, a segunda oportunidade que revela a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus, Tainá. Então, olha aqui. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto. Nós sabemos que tocar em um morto tornava as pessoas imundas. Então, se você tocou num homem morto, você era separado. Você ia passar por todo um processo de tratamento. Você ia ficar lá até ser purificado. Tinha todo um processo, toda uma oferta. Tudo aquilo que você teria que fazer junto ao sacerdote, no templo ou no tabernáculo, para você ser purificado. Amém? Shalom, shalom, Rosânia. Eu vi que você passou aí agora. Amém? Então, olha o que diz aqui em Números capítulo 9. E o povo ainda caminhando no deserto. O povo ainda se preparando para poder entrar na terra prometida. E nós sabemos que por conta de algumas coisas eles vão ficar nesse deserto por 40 anos. E para ficar no deserto 40 anos, era necessário criar leis que organizassem o povo. Shalom, shalom. Então, as leis, elas organizaram o comportamento, a administração do povo no deserto, até que o povo entrasse na terra da promessa.
Até porque sem organização a gente não avança. Ninguém avança sem organização. Primeiro se organiza para depois marchar e avançar e expandir e crescer. E isso é assim em toda a nossa vida. Então a lei, quando Moisés ele traz as instruções dadas por Deus para o povo, era para que houvesse ordem, houvesse organização em todos os níveis, em todas as situações possíveis e impossíveis que viessem a acontecer com o povo. Nós vamos ver em Números também que lá na frente vai ter uma questão sobre herança das filhas de Zelofanete. A herança das filhas que não tinha irmão e que a tendência era da herança se perder. E nós vemos que Deus foi lá e trouxe uma solução. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus não anda em desordem. Deus ele não habita em desordem. Deus ele não se manifesta no meio da desordem. Amém? Então, aqui no capítulo 9 do livro de Números, nós vamos ver uma situação que aconteceu. Alguns homens, algumas pessoas não puderam celebrar a Páscoa em Nissan. Não puderam fazer as suas ofertas em Nissan, no Pessa de Nissan, no 14 de Nissan, que foi o primeiro mês. Eles não puderam fazer isso. Por quê? Eles estavam em alguma situação, em algum combate. Vamos ver o que o texto diz, e diz assim: e houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Pessa, pelo que se chegaram perante a Moisés e perante a Arão, aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados, olha bem, por que seríamos privados de oferecer a oferta? Gente, isso aqui tem uma profundidade tão grande, para os nossos dias de hoje, para o nosso comportamento hoje, para o nosso relacionamento com Deus hoje, para o nosso relacionamento com a igreja e como igreja hoje, para o nosso relacionamento com o evangelho do reino, é no reino hoje. O nosso relacionamento com Yeshua, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, isso aqui tem uma profundidade tão grande, que eu acho que uma live não é suficiente para falar só desse texto. Mas hoje nós vamos começar essa live falando de algo que Deus falou comigo esses dias. E ele continua dizendo: privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o Senhor e o que ele vos ordenará. Então falou ao Senhor dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações, olha só, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrareis a Páscoa do Senhor. Quando, pastora? No segundo mês, mês de Ar. Segundo mês, mês de Ar. No dia 14 de tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas o comerão. Amém? Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto do Pessa, celebrarão. Eles não tiveram a oportunidade de celebrar em Nissan, quando é a Pessa, quando nós celebramos, quando todos nós aqui, vocês sabem, nós falamos, nós ensinamos, nós ministramos, você celebrou
Você fez a sua oferta em peso. E aqui agora, no segundo mês, surge uma questão. E essa questão precisava de ordem. E ele diz assim, não somente para eles, mas todas as gerações. Aqui, Moisés, Deus, através de Moisés, ele cria, ele não abre um precedente, ele cria uma estrutura para uma segunda oportunidade, para que aquele que não fez, fizesse, aquele que não ofereceu, oferecesse, aquele que não entregou, entregasse, aquele que não celebrou, celebrasse. Olha que coisa maravilhosa. Ainda no deserto, em Números 9, nós estamos vendo que um mês depois, o povo, eles estavam preocupados porque eles queriam celebrar a Pêssah, eles queriam ofertar, eles queriam cumprir todo o preceito que diz a palavra em relação à Pêssah, mas eles não puderam porque eles estavam imundos. Eita Jesus, eles estavam imundos, entendeu? Só esse texto aqui já dá para dar um tapa na cara do capeta, na área de tanta coisa, na área de culpa, na área de rejeição, na área de tantas coisas. Só esse versículo aqui. Então há algo profundo e revelador. E hoje eu quero falar com você de reset. Quem é especialista em computação, vai dizendo para mim aí o que significa reset, o que significa start e restart. Se você sabe, vai colocando para mim aí o que significa reset, o que significa start e o que significa restart. Isso tem muito a ver com a palavra de hoje, do nosso Hora Nona, muito a ver. Eu tô com essa palavra reset, start, restart desde já tem mais ou menos uns 4 ou 5 dias. E eu sei que vai vir coisas relacionadas a essa palavra que eu vou lançar aqui na live com vocês. Mas vamos lá. Há algo profundo e revelador no fato de que Deus instituiu uma segunda chance. Esse texto de Números 9 aponta para Yeshua, a nossa segunda chance. Amém? Aponta para Yeshua. Ele institui uma segunda chave dentro do seu próprio calendário. Deus foi lá e disse assim, o calendário é meu. Os tempos bíblicos, esses tempos e estações, eu sou aquele que governa tempos e estações. Então, quando Moisés levou a questão desses homens que queriam celebrar a Páscoa, mas não puderam porque estavam de resguardo, eles estavam separados, eles estavam isolados. Primeiro, uns porque estavam imundos e outros porque estavam distantes, tinham ido cumprir alguma missão e não estavam presentes durante o Pessah. Deus pensou assim, esse povo vai caminhar durante 40 anos aqui nesse deserto e eu preciso estruturar isso, para que Pessah não vire apenas um ato de religiosidade, mas que Pessah aponte para um ato da minha misericórdia, para que Pessah, e principalmente Pessah Sheni, represente a minha misericórdia. Queridos, nós temos um Deus misericordioso, e o Deus misericordioso não é muito bem entendido dentro da religiosidade, seja na religiosidade judaica ou não judaica, seja na religiosidade cristã ou não cristã. Porque Deus é capaz de ter misericórdia por aquilo que detestamos. Anota isso. Deus é capaz de ter misericórdia por aquilo que nós detestamos ou aquilo que nós odiamos. Sério isso, né, gente? Muito sério isso. Pois é. Então vamos para cá. Deus instituiu uma segunda chance dentro do seu próprio calendário. A Pessah Sheni significa a segunda Páscoa.
Não é que Deus anulou a primeira, não. Ele instituiu uma segunda, uma oportunidade para quem não pôde. Eu mesma recebi tantas mensagens, poxa, pastora, eu queria tanto ter feito isso, ter feito aquilo, ter entregue aquilo, e eu não consegui. Amém. Mas também eu já recebi mensagens aqui, hoje mesmo, de pessoas falando, pastora, eu já fiz, quero fazer de novo. Amém, irmã. Irmão, faça de novo. Se é isso que Deus está colocando no coração, faça. Porque o próprio Deus diz que ele não está preso a nada, nem mesmo ao que ele criou. A Pessah Sheni não é apenas uma data alternativa. Você não vai fazer agora porque você pode fazer depois. Não é isso que Pessah Sheni tem no seu fundamento. Eu vou trocar, eu não quero fazer em Nissan e eu vou fazer no mês bíblico de não. Tá? Pessah Sheni não é apenas uma data alternativa, ela é um testemunho vivo de que o coração do Eterno não está preso à rigidez religiosa, mas inclinado a fazer uma ação redentiva do homem. Deus, ele não está interessado na religião, mas ele está interessado na redenção do ser humano. E Pessah é redenção. Por isso que Nissan inaugura o ano redentivo. Qual ano? O ano da redenção. O ano em que Deus instituiu a Páscoa para que o homem pecador tivesse direito à oportunidade. E nós sabemos que Pessah, ela vai simbolizar toda uma ação de Yeshua mais na frente. Do Cordeiro dos Cordeiros. Então não é uma coisa alternativa, se eu não fizer. Porque aqui entre nós, tá, gente? Eu não vou falar que nós brasileiros não, porque eu não vou trazer esse tipo de argumento. E esse tipo de argumento, ele compromete como palavra liberada no mundo espiritual. Mas nós sabemos que se nós deixarmos a nossa carne falar, nós somos aquele que tudo que nós pudermos, tudo aquilo que se puder procrastinar, vamos... não, deixa... Tá, já que tem Pessah Sheni, eu vou empurrar com a barriga Pessah e Nissan, porque aí eu vou lá e resolvo... Não é isso não. Se você vai celebrar em Nissan, celebre Nissan. Agora, se você também quiser celebrar Pessah Sheni, celebre. Mas Pessah Sheni é para aquela pessoa que realmente o coração chorou, ardeu, que por um motivo, seja, sei lá, financeiro, seja por algum motivo, não pôde celebrar. E colocou no seu coração o propósito de celebrar no segundo mês, em 14 dias, que é o dia de Pessah Sheni, que é amanhã. Então hoje, na viração do dia, nós já vamos entrar em Pessah Sheni. Amém? Então, não é um caminho e também não é uma coisa oportunista, não. Aquela pessoa que não pôde fazer, ou aquela pessoa que não pôde fazer a oferta, ela agora tem, não. Também não houve oportunismo de Deus, porque Deus não estava nem aí para isso. Ele criou uma oportunidade para que ninguém ficasse de fora. Porque o deserto era cruel. E ano a ano, por 40 anos no deserto, esse povo precisaria continuar mantendo viva esse estatuto perpétuo que é a celebração das festas. Como nós lemos, o fundamento bíblico de Pessah Sheni, ele está em Números 9, de 6 a 13. Amém? De 6 a 13. E nós lemos lá que eles não tinham capacidade não podiam celebrar a Páscoa. E Deus respondeu criando uma nova oportunidade. E essa oportunidade começa no pôr do sol de hoje. Amém? E vai se estender até o pôr do sol do dia 1º de maio. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa aqui. Aqui nasce um princípio do eterno. Em Números 9,
de 6 a 13, nasce um princípio para a minha vida e um princípio para a tua vida do eterno. Quando há fome legítima por Deus, Ele cria caminhos onde antes não havia acesso. Eu vou repetir para vocês. Aqui é Deus criando caminhos aonde não havia acesso. Mas por que Ele fez isso? Porque Ele viu que havia uma fome. Aqueles homens, eles poderiam falar assim, a gente não celebrou esse ano, no início do ano que vem a gente celebra. Não, eles estavam com fome para celebrar a Pêssah e eles vão falar com o líder. O grande problema, querido, que às vezes nós não queremos falar, nós não queremos conversar, nós não queremos expor as nossas necessidades, não queremos expor as nossas limitações, as nossas dúvidas. E tudo porque muitas das vezes o orgulho não deixa. Mas olha o que acontece. Esse 14 de Ar, que é amanhã, aqui no livro de Números, capítulo 9, de 6 a 13, Deus, Ele cria um princípio eterno, porque quando Ele manda fazer de gerações, é a minha geração que está envolvida, é a geração dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, até Yeshua, o cordeiro do cordeiro, voltar. E qual é esse princípio? Quando há fome legítima, eu vou repetir essa frase, quando há fome legítima, quando há fome legítima por Deus, quando há fome legítima por Deus e seus princípios, suas ordenanças e seus mandamentos, Ele cria caminhos onde não havia nem acesso, nem uma picadinha. Sabe aquela picada no meio da mata? Nem isso não havia. E Deus, Ele cria esse acesso. E Deus falou assim, é em Iar, o segundo mês, para não deixar passar muito, que eu vou cuidar desse processo. Então, nesse mês de Iar, é o mês da cura, mas também é o mês do processo. E é o mês que Deus, Ele traz isso para a nossa vida, Ele traz isso para a nossa direção. Ele traz isso e Ele abre esse portal de oportunidade, de segunda oportunidade. E de repente hoje você está aqui e você está orando a Deus por uma segunda oportunidade. Eu não digo talvez nem de celebrar Pêssah, sabe? Mas eu estou falando uma segunda oportunidade de quê? Uma segunda oportunidade em algo seu que faliu, em algo seu que não foi à frente, em algo seu que de repente não funcionou. Vocês estão aí, gente? Eu estou ainda com vocês porque deu um pico de luz aqui na minha casa. Acho que eu estou com vocês ainda aqui, sim. Vocês estão comigo aí? Dá um ok. Amém, amém, Tainá. Que deu um... Ó, já começa a orar, tá? Pela live. Já começa a orar pela live. Márcia, não sei se você tá aí. Já manda uma mensagem agora. A mesma coisa você, Nina. Manda mensagem pro grupo lá de intercessão nosso daqui, tá? Não é nessa guerra que vai me vencer, não, porque se eu não conseguir fazer ela agora, à noite eu refaço ela todinha. Amém? À noite eu refaço ela. Então vamos lá. Então no calendário bíblico, o mês está ligado a essa jornada de libertação entre o Êxodo e a revelação lá no Sinai. Amém, Márcia? Pois é. Então... o que nós temos aqui? Esse é um tempo de transição. Iar é um mês de transição. É um mês de tratamento, é um mês de alinhamento interior. E vem logo uma questão. E essa era uma questão séria. A resposta de Deus para Moisés falar para esse povo, talvez ferisse mais ainda. Shalom, irmã Cecília. Irmã Cecília, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que tá atrasado, mas como eu tô fazendo a live hoje, parabéns, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém? Então,
A resposta de Deus poderia dizer: não, eles não celebraram em Nissan, então agora só vão celebrar o ano que vem. E talvez essa resposta de Deus abrisse mais ferida, não é? Obrigada, irmã Cecília, tu é um docinho. Então, poderia abrir mais ferida. E se Deus dissesse não? Não. Se eles não celebraram o Pessah e Nissan, agora também eles não vão celebrar mais, só o ano que vem. Mas Deus, ele é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de oportunidades. Amém? E por ser Iar um mês de cura, o Senhor, ele reconheceu, bom, aqueles homens estavam imundos, eles passaram por todo um processo de purificação para poder estar aqui hoje pedindo o direito deles celebrarem, pensar, me celebrarem a festa. Olha o que Deus faz aqui. A oportunidade de me celebrarem a festa. Então, se a palavra Iá significa eu sou Yahvé que te cura, Yahvé que te sara, aqui Deus começa criando um princípio, criando, digamos, uma lei, um mandamento que fosse eterno. Para quê? Para trazer cura. Pensa na frustração dessas pessoas. Porque para nós hoje talvez celebrar, pensar, não sei, pode ser, não sei. É tanto questionamento, mas para eles aqui era vital. Celebrar as festas bíblicas no deserto por 40 anos, 4 décadas, era vida. Era dizer assim, nós estamos no deserto, mas nós estamos vivos. Nós estamos no deserto, mas nós estamos vivos. E deixa eu falar, hoje não é muito diferente não, tá? Nós estamos no mesmo deserto, querido. Você não parou para pensar que nós estamos num deserto, não? Esse mundo aqui não é nosso, não. Esse mundo aqui é o nosso deserto. E nós precisamos das festas bíblicas para dizer para nós que nós estamos vivos. Então, não é coincidência que a segunda chance venha exatamente no mês da cura. Você está entendendo a conexão que eu estou fazendo? Não é coincidência que Pessah Sheni, a segunda Páscoa, a segunda chance, veio no mês da cura. E por que eu estou fazendo essa live hoje? Porque profeticamente, eu quero dizer para você hoje qual é a tua segunda chance. Qual é a segunda chance para a tua vida? Qual é a segunda chance para a tua família? Qual é a segunda chance para o teu casamento? Qual é a segunda chance para a tua empresa, para o teu trabalho, para as tuas finanças, para o teu chamado, para o teu ministério? Qual é a segunda chance? Qual é a oportunidade que Deus precisa entrar com cura para que você possa celebrar a segunda oportunidade do eterno na tua vida? Como isso? Se é no mês da cura, porque nós quando olhamos a palavra cura, nós olhamos apenas no sentido de enfermidade, ou enfermidade da alma, ou enfermidade do espírito, ou enfermidade do corpo. Cura é cura, e a palavra cura, ela é uma palavra ela é uma palavra de dimensões profundas. A frustração de um sonho precisa de cura. A frustração de um projeto precisa de cura. Amém? Então não é coincidência que Pessah Sheni, a segunda chance do eterno, ele vai acontecer exatamente aonde, pastora? Exatamente aqui, aonde houve essa oportunidade. Exatamente aonde, pastora? Porque Deus, ele não liberta apenas. Pensou que eu ia falar que Deus não liberta, né? Para depois você falar, a pastora falou que Deus não liberta. Ele liberta através de Yeshua. Amém? Porque Deus, ele não apenas liberta, ele não apenas libertou o povo do Egito. Deus não apenas te liberta dos teus Egitos, ou das tuas Romas, ou das tuas Grécias,
ou das tuas Babilônias, ou das tuas Pérsias. Eu não sei qual era a prisão que te retinha, ou o cativeiro que te retinha, mas Deus não apenas liberta, mas Ele restaura. Para quê, pastora? Ele restaura para que possamos participar plenamente da redenção. Ele nos restaura para que peça tenha valor na nossa vida. Peça é redenção. E para que a segunda peça tenha mais redenção ainda na nossa vida. Pesachenia acontece no meio da caminhada. E eu sempre falo isso. É no meio que as coisas se definem, não é, Ângela? A gente aprende isso no nosso discipulado, né? Não é? O nosso discipulado, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que é no meio que tudo se define. Pesachenia acontece no meio da caminhada. Não no início, nem no fim. Amém? Não no início nem no fim. E isso revela algo poderoso. Que é algo poderoso? Mesmo depois de sair do Egito, ainda há ajustes. Esses homens que não puderam celebrar, porque eles haviam infringindo uma lei, ficando em contato com um corpo morto. A Bíblia não explica qual foi o sentido desse corpo morto aqui. Amém? Mas eles haviam infringido uma lei. E eu vou repetir para você aqui. Pesachenia acontece no meio da caminhada, não no início, não no fim. E o que isso revela para mim e para você? Mesmo depois de sair do cativeiro, mesmo depois de sair da prisão, mesmo saindo do estado de aprisionamento na mente, no estado de aprisionamento na alma, mesmo saindo do estado de aprisionamento das emoções, mesmo depois de sair do Egito, qualquer cativeiro, ainda há ajustes, ainda há curas e ainda há realinhamentos necessários para serem feitos. Você está entendendo isso? Ainda há realinhamentos para serem feitos. Não é sair do Egito, não é somente sair do Egito, mas o que é? É sair do Egito, é sair da libertação, é sair do cativeiro, é sair do aprisionamento, mas fazendo o quê? Sabendo que há reajustes, há realinhamentos, há reconfigurações. E aí lembra que eu falei do reset? O reset é para isso. Reset é uma parada. Reset é uma pausa. A gente está trabalhando em dar um reset. Dar uma pausa, dar uma parada. Para quê? Para realinhar. Porque a redenção é completa e é perfeita. Às vezes saímos do Egito, mas ainda temos sequelas dele. Igual quando saímos, às vezes, de uma enfermidade, fomos curados da enfermidade, mas vamos ter que lidar com as sequelas. Seja um sequelamento emocional, seja sequelamento espiritual, seja um sequelamento que for. Tá falando com você essa live? Nós ainda temos um tempo de live. Chama alguém aí, que hoje vai ser poderoso o negócio aqui. Amém? E pastora, aonde mais acontece Números 9? Dentro de A e dentro da contagem do homem. E o que é a contagem do homem? É o tempo entre a promessa e a plenitude. A contagem do homem nada mais é do que uma caminhada entre a promessa e a plenitude. Pesachenia, ele acontece dentro do mês de Ar, o segundo mês. Vou te dar a segunda chave. Ela também acontece dentro da contagem do homem, os 50 dias que ligam a primeira Pessá, a Pentecostes, a Shavuot.
Ou seja, da primeira festa à segunda festa, há ajustes. E esses ajustes, eles são mais marcantes para nós, porque a contagem do Homer, ela começa logo depois de Pêssar. Amém? Mas olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa que vai acontecer aqui. Entre Pêssar e Shavuot, vem o mês de Ar, e o mês de Ar, ele é o único mês onde a contagem do Homer, ela está presente do primeiro dia até o último dia do mês de Ar. Ela começou um pouquinho lá em Nissan, mas em Ar, todo a contagem do Homer acontece. E depois ela vai entrar um pouquinho em Sivan e vai terminar. Ou seja, entre a promessa e a plenitude da promessa, existe uma contagem, existe uma caminhada. Pesach Sheni ocorre durante a contagem do homem. E esse período na tradição judaica, ele é um tempo de refinamento de caráter. Significa que entre a promessa e a plenitude da promessa, o meu caráter vai ser refinado, queridos. E olha que Deus maravilhoso. Ele cria uma oportunidade de uma segunda Páscoa, de uma segunda Pessá, para a gente fazer, para a gente ofertar, para a gente entregar, para a gente celebrar, para a gente adorar. A segunda oportunidade. Olha, eu quero profetizar que nessa tarde um portal, nesse horário, dentro desse portal, e esse é o meu portal profético, dentro desse portal da hora nona, 15 horas, hora nona, eu quero profetizar que dentro desse portal, Deus está estabelecendo as tuas segundas oportunidades para você que está aqui, assistindo online, ao vivo, mas também para você que vai entrar, você que vai assistir depois, você que chegou agora e de repente já vai entrar. Poxa, por que eu não assisti online? Não, Deus não está preso a tempo, Deus não está preso a território, Deus não está preso a nada. A sua palavra é uma frequência tremenda. A frequência da palavra de Deus, ela viaja todo o universo visível e o invisível, acima do céu e abaixo da terra. E eu quero profetizar isso na sua vida. Amém? Amém, queridos? Amém? Você está recebendo isso? Eu quero profetizar esse portal na sua vida. Portal de cura, portal de restabelecimento. Cada dia é uma subida. A contagem do homem, nosso caráter sendo refinado em santidade, em disciplina, em honra, é uma jornada, é um degrau que a gente vai subindo. Amém? E cada semana é um nível de transformação na minha vida. Pastorei todo ano, querido. Todo ano. A gente enfrenta guerras, lutas. Nós enfrentamos a nossa carne, a nossa alma. Nós enfrentamos tantas coisas. E o ano que vem, pastor, o ano que vem a gente vive tudo de novo. Amém? O ano que vem a gente vive tudo novamente. E isso é maravilhoso. Porque Deus, ele fala assim, de geração para geração. Então, enquanto nós estivermos contando geração, essa bênção, isso aqui vai nos acompanhar. Pesach Sheni é essa segunda. Olha, eu aconselho você que está chegando agora, depois você reveja o começo dessa live. Porque você vai entender o desfecho que eu estou dando nela, tá bom? Então, dentro desse contexto, Pesach Sheni, no mês de Ar, segundo mês, dentro da contagem do homem. Então, Pesach Sheni, ele surge como um ponto de misericórdia no meio do processo. Pesach Sheni é a manifestação da misericórdia de Deus entre a promessa e a plenitude. E aí, quando eu falo que Pesach Sheni, a segunda Páscoa,
instituída aqui no livro de Números, capítulo 9, versículo 6 em diante. É essa oportunidade, é um ponto de misericórdia de Deus no meio do processo. Eu quero dizer para você que até Jesus voltar, entre o processo, entre a promessa e a plenitude, em algum momento nós vamos ter que precisar de uma segunda oportunidade. Em algum momento da nossa vida, entre a promessa e a plenitude da promessa, nós vamos precisar de uma segunda oportunidade. E é muito bom. E aí eu não estou falando só de Pesach Sheni, a segunda Páscoa, que nós começamos a celebrar do pôr do sol de hoje, celebramos amanhã. Ele não é celebrado em Israel como a primeira, com tantos dias e tantos feriados, mas ele é celebrado. Eu não estou falando só do sentido religioso da peça, mas eu estou falando da segunda oportunidade em tudo na nossa vida. Em tudo na tua vida, deu para você entender? Meu Deus. Tem uma muralha caindo aqui hoje, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mesmo no meio, quando ele institui Pesach Sheni, e ela como um ponto de misericórdia de Deus, um ponto de misericórdia do Eterno, é como se Deus falasse para Moisés, falasse para o povo e falasse para nós hoje. É como se Deus falasse para nós hoje o seguinte: mesmo no meio do teu crescimento, e você vai crescer, e você vai expandir, mesmo no meio do teu crescimento, se algo ficou para trás, eu, o Senhor, ainda te alcanço. Se no meio do crescimento alguma coisa tua ficou para trás, Deus vai alcançar isso que ficou para trás. Se no meio do teu crescimento alguma coisa ficou para trás, se no meio do teu avanço alguma coisa ficou para trás, Deus vai buscar o que ficou para trás, Ele alcança. Esses homens tinham ficado para trás no Peça. Eles estavam para trás, eles não tinham celebrado. Pensa na estrutura de trauma desses homens, quando os seus irmãos das tribos falavam: não, nós celebramos Peça, nós matamos o cordeiro, nós separamos o melhor cordeiro, eu consegui reunir minha família, eu consegui reunir minha casa, eu consegui reunir meus irmãos, eu consegui fazer as minhas ofertas, as minhas orações. Pensa nesses homens ouvindo isso sem poder fazer. Quando Deus institui essa segunda Pesach Sheni, Deus está dizendo para ele assim: eu te alcancei quando você ficou para trás. Eita, que eu tô com vontade de falar a língua estranha. Recalamachuiando, recalabalamas. Oh, Deus. É Deus falando isso para você. Eu te alcancei quando você ficou para trás. Quando que você ficou para trás? Anota aí. Em que momento alguma coisa tua ficou para trás? Porque você precisava avançar. Você precisava correr para dentro do deserto. Você precisava seguir a marcha. Mas alguma coisa tua ficou para trás. O que ficou para trás? Hein? O que ficou para trás? Que o Senhor quer te alcançar hoje. Oh, meu Deus. Orecalamashure calamassuyando recalamas. Oriquiando recalamashure calamassuyando recalamas. Mesmo você tendo passado pela primeira peça,
pela peça de missão, o que ficou para trás. Pesach Sheni, o homem representa, a contagem do homem, ela representa o avanço, ela representa o progresso, ela representa o avançar. Pesach Sheni representa a restauração dentro do progresso. Por mais progresso, de repente, por mais sucesso que nós tenhamos, existe alguma coisa que precisa ser restaurado. E o que precisa ser restaurado hoje? Aí. O que precisa ser restaurado aí hoje? No teu ministério, o que precisa ser restaurado? Você avançou no teu ministério. Seja apostólico, seja profético, seja lá o que for, você avançou, mas o que precisa ser restaurado no teu avanço? Então, qual é a importância profética desse tempo, dessa janela de oportunidade para mim, pastora? É justamente a porta. Qual é a janela? Não é a janela do tempo, é a porta. É a porta. E quem é essa porta? É a porta que ainda está aberta quando chega Iá. Até chegar Pesach Sheni, a porta de Peça continuou aberta. E aí isso é uma chave tremenda. Ela não se fechou. No 8º dia da festa, ela não se fechou. No início da contagem do homem, ela não se fechou. Ela está aberta até amanhã, Pesach Sheni. Ela não se fechou. Ela continua aberta. Amém? Ela está aberta, querida. Ela não se fechou. É uma janela que não se fechou, mas que agora, quando chega em Pesach Sheni, ela vai abrir uma porta que vai apontar para outra porta de destino. É justamente a porta que ainda está aberta. Profeticamente, Pesach Sheni aponta para uma realidade espiritual central em Yeshua. É a porta do Peça de Êxodo. É a porta da restauração, da complementação, da cura em Pesach Sheni, que vai apontar para a porta daquele que disse assim: eu sou a porta. E quem disse que era a porta? Yeshua. São portais temporais, dimensionais, que vão nos levando a Yeshua cada vez mais para dentro dele. Porque sem ele nós não somos nada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas desde a eternidade, queridos. Se iluda não, não se engane não. É tudo dele, por ele, para ele, desde a eternidade. Ele é o cordeiro que foi morto na peça original, ou seja, em peça mesmo. A gente lê isso lá em 1 Coríntios. Quer anotar? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele é o cordeiro que foi morto na primeira peça, lá na peça original. Amém? Mas também é aquele que continua oferecendo a redenção, ou seja, ele continua oferecendo a Pesach Sheni para aqueles que ainda não chegaram a ele. Que enquanto nós celebrávamos ele, o sacrifício dele como nosso cordeiro, os outros ainda precisam chegar a ele, e Pesach Sheni vai levar. Se você tem alguém que precisa chegar a Yeshua, é nessa festa, é em Pesach Sheni. Aqui é a hora de você orar, de você colocar, de você abrir a tua oportunidade aqui. Yeshua é aquele que continua abrindo o quê, pastora? Abrindo a oportunidade de quê? A oportunidade de redenção. A segunda peça, ou seja, Pesach Sheni,
não substitui a primeira. Amém? Pesach Sheni não substitui a primeira Páscoa, mas revela o caráter de um Deus que não desiste. Eu vou falar de novo para você. A segunda Páscoa, o Pesach Sheni, ela não substitui a primeira Pessah, mas ela revela o caráter de Deus, de um Deus que não desiste nunca. Se Deus não desiste, por que que eu vou desistir? Se Deus não desiste, para que eu vou desistir? E isso fala diretamente nos nossos dias hoje. Queridos, aqui hoje, ó, na live, ou quem sabe, alguém que vai assistir a live depois, em algum outro tempo, em algum outro momento, isso fala diretamente para nós nos nossos dias. Fala quem, pastora? Fala aos que se sentem atrasados, espiritualmente falando. Vou tentar aqui, Tainá. Vou tentar, tá? Vou tentar aqui. A segunda Páscoa não substitui a primeira, mas ela revela o caráter de um Deus que não desiste nunca. Amém, Solange? Vai ficar salva, tá? Vai ficar salva. Ela fala aos que se sentem atrasados. De repente, você olha para dentro de você e você, com tanto conhecimento que você tem hoje, a tendência é dizer, por que eu não aprendi isso há mais tempo? Eu estou me sentindo, parece que todo mundo avançou no ministério, avançou no chamado, cresceu espiritualmente e eu não. Essa Pesach Sheni fala diretamente aos que perderam as oportunidades. Pesach Sheni fala aos que se sentem atrasados espiritualmente. Ela fala aos que perderam as oportunidades. Fala também aos que foram impedidos por circunstâncias, feridas ou impurezas de viver a primeira peça. Pesach Sheni aponta que existe um tempo redentor que Deus ainda libera, mesmo depois da peça. Ele libera um tempo redentor para a minha vida e para a tua vida. Amém? Você está entendendo mesmo? Então, depois quando eu subir a live, você vai lá, você comenta, você interage, você salva, você manda, compartilha essa live com alguém. Na tradição judaica, isso tem um ensino marcante. Significa que nada está perdido. Nada faltando, nada quebrado. Não é? Nada faltando, nada quebrado. Nada fora do lugar e nada perdido. Pesach Sheni carrega a mensagem de que o atraso não cancela o propósito. O atraso não cancela o propósito. A impureza não anula a aliança. E a distância não impede o reencontro. Esses homens, eles estavam atrasados, porque eles ficaram impuros, porque tocaram em alguém morto, em um corpo morto. E eles estavam à distância. Eles estavam distantes. Vê bem, esses homens que vão a Moisés falar que nós queremos celebrar, nós não podemos celebrar porque nós estávamos imundos, eu vou repetir para você. Pesach Sheni carrega a mensagem de que o atraso não cancela o propósito. O propósito deles era celebrar. Eles foram chamados, ordenados para celebrar Pessah igual os irmãos na primeira Pessah em Nissan. Mas eles estavam imundos. Eles estavam impuros. Naquele momento, por aquele momento de Pessah, eles estavam impuros.
Então a impureza não anulou a aliança que eles tinham com Deus, com Moisés, com a palavra e com seu próprio povo. Porque cumprido os dias de purificação, eles voltam e querem celebrar a Deus, como os irmãos celebraram a primeira peça. E a distância, porque eles estavam distantes, não impede o reencontro. Mas a gente precisa descobrir e prestar atenção num detalhe muito importante desse texto bíblico. A segunda oportunidade foi dada àqueles que desejaram participar. Anota essa frase que eu vou falar para você aqui. A segunda peça, ela é uma segunda oportunidade que foi dada àqueles que desejaram participar. Talvez algum desses homens, entre eles, algum dos parceiros dele, não quiseram celebrar. Mas aqui diz que esses homens desejaram. Então a segunda oportunidade, ela é dada àqueles que desejam participar. Queridos, hoje e amanhã é dia da tua segunda oportunidade, da minha segunda oportunidade. Mas eu tenho que desejar essa segunda peça na minha vida. Até mesmo eu tendo praticado a primeira, ou ter vivido a primeira peça, ou ter cumprido todos os preceitos de peça. Deus responde à fome dele, não à indiferença. Deus responde à fome dele, não há diferença. Pesach Sheni, ele pode ser chamado de reset espiritual. O reset, o reinício. Houve uma parada, mas agora tem o reinício. Se Pessa é a saída, e Shavuot é o destino, e Ar é o caminho. Tá? Se Pessa é a saída da escravidão e Shavuot é o destino da saída nesses 50 dias, nesses 50 dias, se Pessa, né, e Ar é o caminho, é no mês de Ar que nós estamos caminhando nesse processo. Pesach Sheni é o momento do realinhamento no meio da jornada, ou seja, é aqui que entra o propósito do reset. O reset é para quê? Quando nós damos um reset, estamos trabalhando no computador, há um reset. O reset é para quê? Quem sabe? Quem sabe? Coloca aí para mim. É momento de... Por que é um reset? Porque é momento de reavaliar prioridades, de restaurar o altar e reacender a paixão. A gente vai ali trabalhando direto. Tem uma hora que tem que dar um reset. Para reavaliar, dar uma parada. Sabe? Para reavaliar as prioridades. Para restaurar. Porque quando você dá um reset, depois você precisa restaurar aquilo que no reset foi. Ainda bem que a gente tem a mania do Ctrl B, a gente já vai salvando o que estamos digitando e fazendo. Retomar aquilo que foi interrompido. Às vezes não é. Isso aí. Às vezes você não foi... Você não parou, mas às vezes você foi interrompido. Não é um recomeço do nada, do zero. É um retorno a um propósito que já havia. Deus hoje, nesse Pesach Sheni, está nos chamando para quê, pastora? Está nos chamando para voltarmos a um propósito que já havia. Não importa se deu um bug e deu um reset no computador. Eu salvei o propósito. O propósito já estava salvo na minha alma, no meu espírito, pelo Espírito Santo do Eterno. Pastora, como que nós aplicamos isso nos nossos dias? Nós estamos vivendo tempos onde muitos estão cansados,
distraídos, amém? Feridos espiritualmente falando. Nós estamos nesse tempo onde alguns estão cansados, alguns estão feridos, alguns eles estão com marcas espirituais que precisam ser tratadas, marcas espirituais que precisam ser removidas. A mensagem de Pesach Sheni, a segunda Páscoa, a segunda oportunidade, é como um som profético. Pesach Sheni é como se Deus falasse para mim e para você assim: você ainda pode participar. Não importa se você perdeu o ritmo, não importa se houve falhas no caminho. O céu tem um dia marcado para você recomeçar. A mensagem de Pesach Sheni ecoa como um som profético claro. Você ainda pode participar. Se arrependa. Se é uma questão de pecado, se arrependa. Confesse. Faça teus altares de mudança. Faça teus altares de entrega. E recomece. Reinicie. Amém? Esse é um ciclo. Esse é um ciclo. Pesach Sheni, ele é um ciclo de resposta. Assim como os homens em Números 9 se levantaram e disseram: não queremos ficar de fora, Moisés. Vai lá falar com Deus, porque nós não queremos ficar de fora. De repente você precisa de ajuda. De repente você precisa falar com Deus, falar com alguém, ter a ajuda de alguém. E você vai dizer: eu não quero ficar de fora, eu quero prosseguir, eu quero continuar, mas eu preciso de ajuda. Então, assim como aqueles homens, eles falaram: nós não queremos ficar de fora. O Espírito hoje levanta uma geração que também não quer ficar fora da presença. Ele não quer ficar fora do processo. E não há interesse em Deus em te deixar fora da celebração de Pêssah. Se a tua celebração de repente não foi como você gostaria que fosse, ou se de repente, pastor, eu nem sabia que era para eu celebrar a Pêssah, que eu tinha que fazer o que eu precisava fazer, faça hoje. Hoje, pôr do sol, começa a Pêssah, que vai até amanhã, queridos. Então não é sobre apenas ter uma outra chance. É sobre aproveitar a chance que Deus está liberando agora nessa live sobre a tua vida. Essa live, ela acontece hoje exatamente para quê? Para que haja uma liberação sobre a tua vida exatamente nesse momento. E a minha palavra para você nessa tarde, já finalizando essa live, é que nesse tempo de Pesach Sheni, que começa no pôr do sol de hoje, porque o meu relógio é de Israel, lá já é Pesach Sheni, porque lá já é dia 30, porque eles não contam o tempo como o nosso, amém? Eles não contam o tempo como o nosso, mas que vai até o pôr do sol do dia 1º, eu quero dizer para você algo importante aqui. Nesse tempo de Pesach Sheni, que na tua vida o que estava atrasado seja redimido. O que estava interrompido seja restaurado. Amém? Que você não apenas celebre Pesach Sheni, uma segunda Páscoa, mas que você viva uma dimensão de aliança. Que você viva uma dimensão de cura. Que você viva uma dimensão de propósito. É isso aí, Tainá. É isso aí. Porque Deus, ele ainda escreve histórias de recomeço. E Pesach Sheni é um recomeço. É um reset. Que nessa tarde você possa viver isso. Que nessa tarde você possa entender isso. Que nessa tarde
que nós estamos falando da segunda oportunidade. O Senhor realmente traga essa segunda oportunidade para a tua vida, para a tua história, para a tua casa. Eu não sei aonde está o teu reset. Amém? Eu não sei aonde está o teu reset. Eu não sei aonde você precisa da sua Pesach Sheni. Eu não sei o que você vai fazer, mas a única coisa que eu quero dizer para você é deseje fazer. Porque muitas das vezes o nosso desejo de fazer, ele não é suficiente para que de verdade venhamos a fazer. Nos empolgamos, nos animamos, nos alegramos, mas na verdade, às vezes o nosso desejo não é maior do que aquilo quando nós queremos de verdade fazer. Que Pesach Sheni seja um marco na sua aliança com Deus. Que em Pesach Sheni Deus cure as frustrações daquilo que você não pôde realizar e daquilo que de repente ficou parado em você. A minha palavra para você nessa tarde é essa. Que haja essa segunda chance, essa segunda oportunidade na tua vida. Haja esse segundo tempo na sua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Ai, pastor, eu queria tanto celebrar como celebrou. Eu queria tanto ofertar como se deveria ofertar. Amém, querida? Faça isso. Faça isso. Mas não deixe de celebrar. Não deixe de amanhã tratar Pesach Sheni como um dia especial. Um dia de peça mesmo. Um dia de segunda oportunidade. No texto lá de Números, Deus instrui que ele vai comer pão asmo, sem fermento, que ele vai viver o cordeiro, comer do cordeiro, que ele vai usufruir do fruto da videira. Amém? Mas não deixe de fazer. É a segunda oportunidade. É a segunda oportunidade também para você apresentar a sua vida a Deus. Dentro da janela e do portal da segunda oportunidade em Yeshua. E como normalmente a festa de Pessa ou Pesach Sheni, as festas bíblicas são festas de família, envolva de alguma maneira a sua família. Nem que seja nas suas orações, para que no próximo ano aquele familiar teu que não está sentado à mesa da tua celebração, o ano que vem esteja celebrando com você. Lembre-se, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de sexta-feira, no início do Shabat, nós estamos dentro do portal de Pesach Sheni. A segunda oportunidade, a segunda chance. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Reveja essa live vai ficar salva. Reveja essa oportunidade, reveja esse tempo em nome de Yeshua HaMashiach. Reveja as janelas da oportunidade que Deus tem preparado para a tua vida. Amém? Shalom, shalom. E aí eu vou dizer para você, Hag Pessa Semeia, feliz Pesach Sheni para a sua vida, segunda Páscoa para a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. A live vai ficar pronta. Ela vai subir. Daqui a pouco ela está subindo. Que você possa depois rever. Que você possa interagir. Vai lá, comenta, curte. Isso é muito importante para nós. Que queremos levar essa palavra, levar esse ensino cada vez mais longe. Alcançando cada vez mais pessoas. Amém? Shalom, shalom. Que Deus te abençoe. Até a próxima hora nona.